Eu acho que uma coisa importante que foi demonstrada nos novos guidelines, tanto das sociedades europeias como das sociedades americanas, do mundo todo, é a tendência para a gente partir cada vez mais para um rastreamento personalizado, né? A gente partir daqui, a gente sabe que o rastreamento mamográfico é ainda a base principal do rastreamento do câncer de mama, mas cada vez mais a gente está estendendo, usando outros métodos, avaliando o risco de cada paciente para fazer uma avaliação de risco e propor uma discussão junto com o paciente, uma forma de você fazer um rastreamento mais individualizado, que seja de acordo com o risco que aquela paciente tem de desenvolver o câncer de mama. Acho que essa é a principal mensagem. A avaliação das pacientes sintomáticas, né? No rastreamento a gente faz as pacientes sem nenhum sintoma, né, para câncer de mama, mas a avaliação das pacientes sintomáticas também é muito importante, a gente saber quais são os métodos de imagem, quais são as pacientes que precisam fazer alguma avaliação ou não. Eu acho que essa é o principal, né, porque muitas vezes a gente acaba fazendo exames de mais ou de menos, então é importante a gente valorizar a queixa clínica da paciente, quais são os principais sintomas e quais são os principais métodos para avaliar aquela paciente de acordo com a faixa etária, com o sintoma. Isso tudo, o consenso é muito importante para a gente definir isso. Essa é fantástico, essa recomendação nova do EUSOB sobre erros diagnósticos, porque isso é uma coisa muito importante na nossa prática, né? A gente tem que lutar para manter sempre um controle de qualidade, isso é muito importante, qualidade dos exames, o nosso ambiente, quando a gente faz o laudo, né? Para a gente evitar erros, potenciais vieses, porque realmente isso pode acontecer na nossa prática, e a nossa função é a gente minimizar ao máximo isso. E essas recomendações do EUSOB vão ajudar muito a gente a ter padrões para manter esse controle de qualidade. Essa é a parte mais controversa, né? As lesões B3 sempre causam muita dúvida, mas esses consensos recentes também ajudam muito a gente a poder padronizar as nossas condutas, né? O Dr. Sardanelli é bem enfático e falou bastante sobre a importância da nomenclatura, né? Da gente discutir a nomenclatura, do que é realmente câncer, o que é que não é câncer, e saber explicar isso e discutir isso com a paciente para dar todas as possibilidades para ela, porque realmente são situações em que a gente muitas vezes não tem um consenso assim do que fazer em cada caso, e a discussão tem que ser baseada em cada caso, as preferências da paciente, com o risco que ela vai ter para desenvolver um câncer a partir daquelas lesões, então tudo isso deve ser considerado, mas esses guidelines ajudam bastante a gente. Exatamente. Eu tinha uma palestra sobre estadiamento, né, uma outra questão que também é controversa, mas que também a gente tem evoluído bastante. E muito importante, muito interessante os tempos, né, que foram propostos nesse guideline para o tempo que você precisa fazer a avaliação. Então, desde o diagnóstico até o final do estadiamento todo, até 4 semanas, né, para você não prolongar muito essa fase de diagnóstico, tentando fazer mais exames, e a importância da gente saber as métricas para a gente avaliar os exames de estadiamento, principalmente através de acurácia diagnóstica. Então, muitas vezes a gente fala, não vou fazer ressonância porque não aumenta a sobrevida, não diminui a mortalidade, mas não necessariamente a gente precisa disso, a gente precisa fazer um diagnóstico para dar o estadiamento adequado da doença e aí planejar o tratamento, isso é o mais importante e é o que a gente consegue fazer hoje em dia, principalmente com os métodos contrastados, ressonância, mamografia com contraste, muito importante nesse cenário. Sobre essa sessão, foi uma honra poder participar com tantos palestrantes renomados, e a mensagem é ver os guidelines da EUSOB, ver todos esses guidelines, que alguns já foram publicados, alguns estão sendo publicados, vão sair aí nas próximas semanas, próximos meses, e sempre estar de olho nesses guidelines, porque eles ajudam bastante a gente a guiar a nossa prática no dia a dia.